Vamos lá, pessoal. Eu tô rindo porque já aconteceu uma porção de coisa aqui, mas vamos lá. O vídeo de hoje a gente vai falar de seguro residencial. E nós vamos, mas o que acontece? A Júlia, apesar de ter pesquisado uma porção de coisa, ela continuou tendo dúvidas. E aí, para fazer o roteiro, né, Júlia? O que aconteceu que você não conseguiu fazer o roteiro? Seguro residencial, quanto mais a gente pesquisa, mais detalhes a gente começa a ver, né? E a minha maior dúvida, inicialmente, no seguro residencial, foi, por exemplo, na hora da contratação do valor, né? Quanto contratar de cobertura em relação a, por exemplo, a um incêndio que faz com que eu perca o meu imóvel. Visto que o metro quadrado ele varia de região para região, como que a gente faz essa conta? Como que funciona isso? Bom, Júlia, só para a gente lembrar que o seguro residencial, ele é um seguro que vai proteger o seu bem. E o seu bem independente do local onde ele está. Quando você fala de proteção, você tem alguns tipos de proteção. Quando você está falando de uma proteção de perda do bem dessa residência, por causa de um fogo, de um incêndio que aconteça, você vai precisar reconstruir essa casa. Porém, o terreno vai continuar lá. Então, o que você vai ter de cobertura é o valor que você precisa para construir a casa. E não o valor do terreno, e não o valor da valorização ou desvalorização do local onde está. Então, uma casa para construir de, exemplo, 70, 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, para construção, o que vai variar é os valores dos materiais, mão de obra. Mas, se a casa tiver num bairro, ou tiver num outro bairro ao lado, ou fora da cidade, o valor da construção praticamente é o mesmo. O que vai variar é que a cobertura que você vai querer colocar para incêndio é uma coisa. Agora, existe uma outra questão, que é o valor quando você vai colocar os bens que estão dentro da casa. Então, por exemplo, uma região que é mais propícia a roubos e furtos, ele tem um risco maior. Então, a cobertura ela vai existir pelo valor do que você tem dentro da casa, porém o risco vai ser aumentado, então aí o preço do seguro vai aumentar. Então eu não sei se eu consegui te explicar. Então vamos lá, vamos ver se eu consegui pegar esse ponto. O valor da cobertura total para reconstrução do imóvel, caso aconteça algum imprevisto, isso é determinado pela porcentagem aí, por assim dizer, do material para a construção. E é diferente... Material e mão de obra. Material e mão de obra. Então isso é diferente, então, no caso de bens da casa. Então isso sim varia de acordo com região. Exato. Inclusive até é interessante, porque, por exemplo, quando uma pessoa vai planejar fazer uma construção da casa dela, existem alguns parâmetros que é o valor por metro quadrado. Então, ela geralmente, quando tem o apoio do arquiteto, ela fala, olha, o valor do metro quadrado aqui em São Paulo, aqui em Taubaté, aqui aonde for, em Brasília, Recife, no interior, ele vai colocar lá, custa o metro quadrado, exemplo, R$100, constando um valor médio para materiais básicos, para materiais nobres. Então ele consegue colocar uma estimativa de valor para mão de obra e material. Entendi. E com relação às assistências, Rogério, elas variam de acordo com seguradora para seguradora, por exemplo, chaveiro, vidraceiro, eletricista, ou também é um padrão que existe em todas as seguradoras? Não é bem assim. Cada seguradora tem um modelo, né, de assistência a oferecer. Então, por exemplo, você tem, de repente, uma mesma seguradora que ela te oferece 3, 4 tipos de assistência. Exemplo, básica, média, alta, e aí você vai incluindo serviços, desde limpeza de caixa d'água, instalação de ventilador, limpeza de ar-condicionado, assistência com helpdesk para uma ajuda num computador. Tudo isso são assistências que algumas seguradoras oferecem. Entendi. Agora, falando aqui um pouquinho do que eu entendi pesquisando, é que algumas dessas assistências elas são 24 horas, como por exemplo chaveiro ou no caso de um eletricista. Exato. Toda assistência que impede da pessoa de repente entrar na casa dela ou que dá algum problema de urgência, geralmente essas assistências elas têm um tempo muito curto de atendimento e elas são 24 horas. Mas mesmo aquela que não está dentro, você pode 24 horas fazer a solicitação. Aí vai depender da agenda,
que pode ser que seja marcada para o dia seguinte num horário comercial. Mas esses tipos de assistência que são urgências, chaveiro, eletricista, elas são geralmente atendidas num prazo muito curto. Ah, entendi. E com relação, por exemplo, Rogério, a reparo em linhas brancas, o que é essa assistência? O que ela envolve? O que ela inclui? Tá bom. A assistência em linha branca são todas aquelas que o segurado tem para identificar um problema. Ah, mas ele troca a peça? Algumas seguradoras dão o valor de peças, outras só de mão de obra. Então a assistência de linha branca minha geladeira parou de funcionar. Você chama, vai lá o técnico, ele vai, revisa, fala, não, é só aqui um pequeno reparo sem nenhuma utilização de peça, soltou um fio. Ele pega e conserta, a sua geladeira está funcionando. Agora, olha, queimou o motor, teve um vazamento de gás, então aí você vai pegar e vai ter a cobertura para a mão de obra, mas as peças você vai ter que pagar. Algumas seguradoras, como eu falei, dão até a cobertura das peças também. Ah, legal, Rogério. Bom, essas eram minhas maiores dúvidas. Não sei se era de vocês também, mas caso não for, deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E agora sim, Rogério, eu acho que a gente pode montar um vídeo com um roteiro pra gente falar ainda mais sobre seguro residencial. Ok, Júlia. Só queria lembrar mais uma coisa em relação ao seguro residencial, que alguns seguros residenciais, inclusive, têm assistência para pet, sabia? Ah, é? Que legal. E como funciona? Bom, aí depois a gente vai falar um pouco mais na frente, porque isso eu não vou contar agora não. Ah, então tá bom. Vou ficar curiosa pro próximo vídeo. Acredito que vocês também. Não esqueça de deixar o seu like. Até mais. Você não vai falar oi, pessoal? Então... Tchau, pessoas! Tchau!